Sejam todos muito bem-vindos ao canal Corte dos Famosos. No episódio de hoje, o jornalista Flávio Prado recebe o lendário humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, ícone da televisão brasileira e comandante do clássico A Praça é Nossa. Prepare-se para uma conversa leve e divertida, recheada de histórias incríveis sobre sua carreira, bastidores do humor brasileiro e reflexões sobre a televisão ao longo dos anos. O link para o episódio completo está na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para ajudar o canal. E agora, vamos para o corte. Como é que o Golias apareceu na vida dele? Apareceu que o Vitor Costa, que foi um dos grandes homens do passado, ele era diretor-presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a rádio do governo, né? E ele comprou a Rádio Excelsior, daqui de São Paulo. E ele começou a botar... Ele entrou para comprar a Rádio Nacional. Ele dizia botar a Rádio Nacional aqui em São Paulo. Em 52. Então ele trouxe aquele pessoal do Rio, aqueles artistas do Rio famosos, vieram uma vez por semana, eles vinham para São Paulo e meu pai foi contratado para fazer um programa. Foi o programa Manuel de Nóbrega, que ia na hora do almoço de meio-dia às 2, no programa diário, menos no domingo. Aí começou, o Golias começou nesse programa, no dia 4. Uma coisa interessante, que o Golias foi fazer um teste lá na Rádio Nacional e eles não gostaram, porque ele falava com meu pai, não, esse garoto, ele tinha 24 anos, ele só sabe imitar, né? Isso aí já tem muitos imitadores, né? E meu pai tinha uma visão muito grande. Acho que você não conheceu meu pai. Não conheceu. Ele morreu há 48 anos. Eu vi muito seu pai na TV, mas não conheci. E meu pai falou pro Demival Costa Lima, Costinha, se ele imita os políticos, se ele imita outras pessoas, ele deve imitar a gente também. Então, se você não quer, eu vou pegar para mim, vou botar ele na rua andando para ver se descobre alguma coisa. Aí eles confiaram no meu pai e contrataram o Golias. E foi um estouro. O Golias explodiu da noite pro dia. Aí nós começamos a trabalhar em circo, fazer show de circo. O que vinha, porta de... É verdade mesmo, porta de casa de calçado, sapatos Kerlakian. Quando inaugurava uma loja, a gente botava umas caixas assim de cerveja, aqueles gravados, né? E fazia... A gente fazia de tudo. E o Silvio também. Só que o Silvio era nosso concorrente e estava 100 anos na frente da gente. Por quê, Flávio? Porque nós fizemos um grupinho. Era o Roberto Luna, que o pessoal já não se lembra mais, foi um cantor famoso de bolero. Golias, Canarinho, Roberto Luna e eu. Nós íamos fazer show em circo e a gente dividia por 5. O Silvio bolou a ideia dele contratar o ruim do ruim artisticamente falando, e montou uma companhiazinha, assim, ele pagava por mês. Então, naquela época, ele já ficava com a parte do leão. Ele já tinha um negócio. Porque era Zé América, era a Gilda Rumbeira, Humberto Simões e seus bonecos. Eles eram ruins. E ele era o Peru que Fala, a caravana do Peru que Fala. E era nosso concorrente. Então, mas não é um concorrente no bom sentido. Claro. Porque às vezes dizia, olha, aquele circo é bom, aquele lá é bom. Ele também dava umas dicas pra gente. Mas ele era o chefe. Ele era o chefe. A gente dividia esse circo. Ele não, ele pagava R$100 para cada um e ficava com o resto. E o circo dava mais do que a gente ganhava. Tanto é que a gente trabalhava sábado e domingo. Fazia 2 circos no sábado e 2 circos no domingo. Quando o circo lotava, a gente ia jantar fora. Pô. Memorável. E daí surgiu o Bronco, o Carlos Bronco, aquele personagem. Por quê? A gente ia do carro do meu pai fazer o show. Aí deu problema, fundiu o motor do carro do meu pai. E nós tínhamos que ir de táxi. A gente estava na porta da Rádio Nacional e passou um táxi. Parou, estava chovendo. Nós íamos fazer o show aqui do Ipiranga. E o motorista falou, escuta, eu posso assistir o show? Eu posso esperar? Pode.
Ele era muito simpático, só que ele falava que nem um bronco. Escuta o que vocês pensam. Vocês gostam, mas não fiquem gostam assim, sou eu. Porque a gente tirava muito sarro dele. Né? Um dia estava chovendo e nós fomos para uma cantina, ali uma travessa ali da Pamplona. E a gente falou assim, olha, estava escrito o nome da comida, sabe, com aquela tinta branca? Ótimo. É que não dava para ver direito. Ele falou, deixa que eu vou ver. Ele foi lá, olha, só tem chonchi com frango. Chonchi com frango, né? Vamos ver. E era nhoque com frango. E o Golias começou a imitá-lo. E foi o grande personagem do Golias. Beleza. Que as coisas acontecem, a gente tem que ter sorte, né? Tem que ter valor, mas a sorte também ajuda. A Praça da Alegria, que antecedeu a Praça Nossa, é verdade que ela foi criada com uma mera observação do seu pai numa praça em Buenos Aires? Foi, meu pai tirou férias e foi passar em Buenos Aires. E o Vitor Costa queria um programa de humor. Isso no começo de dezembro. Meu pai disse, olha, Vitor, eu vou tirar férias, deixa eu voltar que eu te dou um programa novo, um programa de humor. Não precisa, que já está vendido, sei o quê. E disse, bom, eu vou deixar 4 programas inscritos aí e vocês fazem. Olha o nome do programa de humor, UFE no ar, UFE no lar, que era União Fabril Exportadora, era o patrocínio. E foi um desastre. Foi horrível, porque uma semana... O nome já não ajudava o... Não ajudava. O primeiro programa era passado não sei onde, uma espécie de um bar, de alguma coisa assim. A Hebe fez. Depois foi outra pessoa que... Enfim, cada um fez uma quarta-feira. E foi horrível. Quando meu pai chegou de viagem, o Vitor falou, Nóbrega, que coisa horrível. Que coisa terrível. Disse, não, mas eu te falei que quando voltasse eu tive uma ideia. Ele ficava num hotel que tinha em frente uma banca de jornal e tinha um banco. E tinha uma pessoa, meu pai observou que toda vez que ele abria a janela, assim, bem cedo, tinha a mesma pessoa lendo o jornal ali do banco, conversava com o jornaleiro. Era uma pessoa conhecida, porque todo mundo cumprimentava. Oi, tudo bem? Aí meu pai teve a ideia, que a coisa mais simples que existe era uma tapadeira com coreto pintado, um banco e um poste. E virou a Praça da Alegria, que foi um sucesso estrondoso, né? Ela começou no rádio? Não, Já começou na Rádio Nacional pelo seguinte, mas não foi na Rádio Nacional, foi no auditório da Rádio Nacional, porque a TV Paulista não tinha estúdio para a gente fazer nada. E tinha a Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo. E teve coisas muito engraçadas, foi o começo de tudo. Então a gente precisava de um quadro do Canarinho, que o Canarinho estava sentado num carrinho de pedreiro e começava ali o esquete dele. E não tinha figurantes naquela época. E tinha um senhor muito humildezinho que limpava, ele era varredor, faxineiro da Rádio Nacional. E meu pai falou, escuta, dá para você entrar com o carrinho, é só deixar o carrinho ali na minha frente e sair. Ele falou, sim, senhor, seu nome. Foi a desgraça do meu pai. Porque na hora, eu nunca contei isso, Fábio. Na hora do programa, era ao vivo, não existia videotape, nada, isso foi em 56. Ele entrou com o carrinho e meu pai caiu na asneira a dizer obrigado. Falou, como obrigado, seu Nobre? Eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, a pessoa é boa. Eu sou estudiosa, quantas vezes o senhor pagou meu café, o senhor me pagou a bolsa. E o diretor, eu não posso sair. Ele tomou coisa e começou uma gargalhada que você não faz ideia. E entraram com o comercial para tirar o cara, que ele não saía. Ele se empolgou. Pô, era a hora, eram 5 minutos de glória dele, né? E isso marcou muito, né? E tinha coisas... Aconteceu uma coisa comigo
também assustadora. Eu me formei em Direito e eu comecei a trabalhar. Eu era Como advogado. advogado trabalhista. E um dia meu pai foi viajar e falou: filho, você pode fazer a praça para mim terça-feira? Falei, claro. Só que eu esqueci, eu sou muito distraído. Eu estava no fórum, ali perto da Consolação, na Bento Freire, foi para daquelas ruas lá. E uma pessoa, foi umas 3 horas da tarde, falou: hoje é dia da praça, hein? Flávio, eu dei um grito, disse um palavrão, eu fui correndo, porque a redacional ficava na Sebastião Pereira. Correndo, dava uns 10 minutos. Eu comecei a escrever o programa, só que eram 5 quadros só. Primeiro eu liguei para o Golias, falei: Golias, separa 10 minutos do nosso show. Meu Deus. Eu esqueci de escrever o programa. E era eu que ia ficar sentado. Então eu comecei a escrever, eram só 5 quadros. E dava para o pessoal decorando. E decorando. E eu consegui fazer o programa e ninguém percebeu, nem a emissora percebeu. Isso é uma coisa que marcou muito, né? Impressionante. Meu pai nunca soube que ele era bravo. Ele não era Seu bravo, pai ele era muito sério. Ele levava meu pai, e eu herdei isso dele. Eu sou muito profissional, eu sou muito disciplinado. E foi uma coisa assim maravilhosa, porque era um programa muito simples. E era um sucesso. Era um sucesso. Aí nós fomos para a Record, porque o Vitor Costa morreu, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, era sócio dele, morreu, e o Vitinho, que era filho do Vitor Costa, era menor de idade. E o padrasto dele era o banqueiro, tinha um banco no Rio de Janeiro. E ele assumiu, então, a emissora, começou a zerar para vender a emissora. Aí nós fomos para a Record, de uma maneira também muito estranha. Olha, se eu estiver falando muito, você me Pelo corta. amor de Deus, eu tô querendo que você fale muito. Pelo amor de Deus. Aí nós vamos sair. Fizemos um acordo e vamos sair. E a Tupi queria o meu pai para fazer a praça. E o Golias queria ir para a Record. Escondido do meu pai, o Golias foi até a Record e falou com o Alfredo de Carvalho, que morreu depois, foi o primeiro a morrer. Disse: olha, seu Nóbrega vai amanhã na Tupi para assinar contrato. E a gente queria vir, eu e o Casimiro queríamos vir para cá. Não dá para vocês contratar? Disse: dá, só tem uma coisa. Como teu pai ainda tem contrato, como o Manuel tem contrato, eu não posso tirar. Então, não sei como vai entrar um dinheiro amanhã na conta do seu pai, do Manuel, só que eu não sei de onde veio esse dinheiro. Ele paga a multa e vem para cá. Então, mas não foi preciso pagar a multa, porque meu pai disse: olha, não dá para ficar, eu sei que a gente está pesando, a gente quer ir embora, eu tenho para onde ir. Então, eles liberaram, essa multa ficou para a gente. Claro. Tava lá. Aí é que a praça cresceu mais ainda. A Record tava no auge, né? Estava no ar, já tinha o show 713, tinha uma série de programas de humor, não é? Isso que ano era, mais ou menos? Isso foi em 59. A Record ela explodiu mesmo nos anos 60. Não, perdão, foi 1961. 61. Foi 1961. Aí é que surgiu a Velha Suda, o Chocolate, o Consuelo Leandro, o Walter Dávila. Mas eles surgiram de onde? Porque Que eram funcionários, faziam da Record. os programas da Record e da TV Rio, que era associada à TV Record. Eles eram parentes. Aí a praça cresceu mais ainda. Aí já passou, não eram só 5 quadros, era 1 hora de programa. Sempre vocês que escreviam? Não, meu pai tinha uns filmes doidos, só ele escrevia. Mas o humorista, ele, por exemplo, o Golias ele não podia criar o quadro dele. Não. Era já feito antes, né? Todas aquelas ideias foram do meu pai. E mesmo hoje é assim? Não. Hoje eu tive que mudar. Porque todos aqueles grandes personagens foram morrendo todos. Fiquei só eu e o Moacir, vivos, né?
Então, quando eu vim para cá, eu comecei a escrever sozinho. Mas uns 2 meses depois eu comecei essa gente, mas mesmo assim era só eu e mais 2 redatores. Aí essa turma foi morrendo e eu tinha que tratar gente nova, que não tinha mais no mercado. Porque o rádio foi a grande fonte para a televisão. E não tinha mais esses comediantes no rádio. Então o que eu fiz, Flávio? Eu fui buscando o pessoal que faz stand-up. Perfeito. Eu comecei a testar. Eu fazia o programa e eles vinham, gravavam um stand-up. Se fosse bom, eu ficava, mas de 10 eu pegava um. Mas aí começou a surgir, e eu falava para eles, se você é engraçado em pé, você vai ser engraçado sentado. Apenas eu preciso de uma roupa que é para não entrar com a roupa normal, tem que ser um personagem. Aí surgiu o Bêbado, surgiu o João Plenário, surgiram vários. Que hoje eu escrevo quase nada, que eu formei uma equipe, de redatores e coisas interessantes aconteceram. Quando eu vim para cá em 87, para o SBT, eu estava escrevendo sozinho. Um dia eu recebia textos de uma pessoa que eu não, esse cara não tem jeito, né? Tá ruim. Um dia a Consuelo falou, Roberto, tem um texto aqui que me mandaram muito interessante. Será que eu posso fazer? Claro, pô. Eu sempre dei muita liberdade pro pessoal. Aqueles é que dão a cara para abater, né? Eu tenho que deixar eles bem à vontade. Aí o quadro ficou muito bom. Eu falei, Consuelo, quem é que escreveu? Foi aquele rapazinho que você não gostou do tempo. Pô, traz ele aqui. Ele era professor de química. Puxa vida. E é o Magalhães. Magalhães Júnior. É o nosso amigo, querido. Tornou-se o meu braço direito. E o orgulho que eu tenho dele é muito grande. Ele é maravilhoso. Porque ele é um excelente redator, parceirão. Aí eu trouxe mais um, que já fazia o Bozo, eu escrevi o Bozo. Era o Sérgio Valentim. E eu comecei nós três a escrever. Quando foram surgindo os stand-up, eles já tinham humor. Perfeito. Pra gente era mais fácil. Então hoje, são 6 quadros que eu tenho, são 14 quadros que eu faço o programa. 6 é de stand-up. O que é bom para mim? Que eu não preciso decorar. Perfeito. Que eu não sei o que. E pela experiência, a vivência que eu tenho, eu sei a hora que eu tenho que falar, eu sei o que eu tenho que falar pro cara dar piada, né? Tá? Perfeito. Você é escada, né? Eu sou escada, então dá um descanso para mim. Claro. E a gente só faz 8 quadros escritos. Coisa linda. Você falou em redação. Teve um programa que foi antológico no Brasil, chamado Família Trapo. E você era o redator junto com o Jô Soares. Como é que era isso? Como é que se faz um programa? Porque aquilo era uma história, né? Era uma história inteira. Como é que você divide com alguém a redação de uma história inteira? Como se fosse uma novela escrita... Era uma coisa nova, porque a primeira pessoa que fez isso foi o Chico Anísio. Chico Anísio, ele dividia? O Chico foi o primeiro... Ele é gênio, né? Gênio. Ele começou a criar uma equipe de redatores. Sim. E ele fazia a redação final. E eu estava na Record, eu fazia um programa chamado É Uma Graça, Mora. É Uma Graça, Mora, que é em cima da Jovem Guarda. Exatamente. E o Jô não era redator, ele era humorista, ele fazia praça comigo. Aí o Newton Tavesso, que era da equipe A, a Record tinha equipe A. Era o Manuel Carlos, o Newton Tavesso, Manuel Carlos, Newton Tavesso, tinha o Tuta, o velho Tuta, e não tinha redator, que era eu, que eu comecei a escrever. Ele disse, olha, não tem uma ideia de fazer uma família. Foi na porta da Record, havia outra vez, você escreveria um programa com o Jô? Falei, claro, pô, eu adoro o Jô. Até do Tuta. O Tuta, o velho Tuta. Uhum. Aí nós fizemos uma reunião e bolamos uma família.
Aí nós fizemos o primeiro programa. Só que o primeiro programa entrava um político, tinha um musical, porque o programa era a Família Tapa era passado no prédio ao lado da Record, que era a maneira que tinha da Cidinha Campos trazer um artista para tomar um café na casa dela. Certo. Só que tinha pouco humor. O humor era 50% de humor. Quando o Golias entrou, no segundo programa já era outro programa. Acabou o primeiro programa, nós nos juntamos, não é nada disso. Vamos botar só humor e trazer um convidado só. E um deles foi o Pelé, que é o que sobrou, né? Foi o único que sobrou, foi do Pelé. Do incêndio. Então, a coisa louca que nós fizemos é o seguinte, eu e o Jô que íamos escrever. E ninguém acreditava, que nós éramos jovens. Então tinha uma turminha lá antiga, que você imagina, esses dois moleques aí. Só que o Jô era de uma cultura, de uma inteligência absurdamente grande. Então eu ia para a casa dele, ele era mais gordo ainda do que era, antes de morrer, né? E ele não podia ficar muito tempo sentado por causa da coluna. Ele tinha assim uma banheira daquelas antigas. Banheira? Uma banheira. Uhum. Aquelas antigas que tinha pata de leão. Sim. Ele forrava aquilo com as almofadas, deitava ali, ficava recostado e a gente começava a montar o programa, fazer o texto. Fazer a sinopse. Ele na banheira. Ele na banheira, a gente começa aqui, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Vamos passar para o papel. Então a gente fazia numeração. Por exemplo, número 1. Zelone entra dizendo que trouxe um cachorrinho. 2. E dividimos em par. Ou era 8 ou era 10. A gente escolhia, olha, eu quero fazer o 1, o 4, o 5 e o 10. O Jô ficava com os outros. Só que começou a dar uma ciumeira, porque o Golias queria que eu escrevesse para ele, o Zelone queria que o Jô escrevesse para ele. E ficou aquela uma ciumeira bem... Na boa, né? Na boa. O que o Jô bolou? Casabeto, vamos comprar 2 máquinas iguais e vamos escrever sem eles saberem quem sou eu, quem é você. Lembra aquelas... Lá vou eu falar de coisa antiga. Quando a IBM lançou uma máquina elétrica, que tinha uma bolinha. Sim. Lembra? Letra. Nós compramos 2 máquinas iguais. E nós combinamos o seguinte, tudo que eu escrever tem que terminar na última linha. Que é para a próxima página, o jogo continuar na primeira linha. Não, isso é coisa de louco. Coisa de louco. E nunca mais eles perceberam quem escrevia o quê. Que coisa sensacional. E isso ficou 2 anos e meio sem ele saber. Só que o Jô se encheu, teve uma proposta para voltar para a Globo, que era tudo que ele queria. E eu fiquei com o pepino na mão. Fiquei escrevendo sozinho a Família Trapo. E durou mais uns 2 anos, mais ou menos. E depois a própria Record foi entrando em decadência. Não, foi uma fase ruim da Record. Nós fomos os últimos a sair. Eu, Golias, o Newton Travesso e o Bota Júnior. Você sabe que essa é tão marcante, eu era bem criança, mas outro dia eu estou assistindo a Premier League. E aí entra um jogador com o nome de Gordon. E eu comecei a dar risada. Olha o que os caras bolavam. O Jô Soares era um personagem, um garçom, que era o Gordon, era o mordomo. Bolar o nome de Gordon é muito legal. E o Sócrates, que era o garoto inteligente, porque era o Sócrates. Filho do Renato Cotreal. Helena era um nome que eu acho muito bonito. Que era Helena, né? Helena, que não é. E aí foram surgindo os personagens. Assim, nós fizemos reunião. E o segundo programa já foi para matar, né? Não, sensacional.